E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouquinho sobre Photoshop? Eu sou o Gustavo Silva da GS Maquete Eletrônica e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você os 3 principais pilares para você dar um upgrade nos resultados das suas imagens editadas no Photoshop. Então roda a vinheta! Às vezes você aprendeu algum conceito básico no Photoshop ou às vezes aprendeu uma técnica diferente aí em um vídeo na internet ou às vezes num curso que você está fazendo e na hora que você vai editar sua imagem no Photoshop você não consegue resultados satisfatórios. Isso é porque muitas vezes você está se atentando a um dos pilares essenciais para você conseguir resultados bons no Photoshop, quando na verdade você precisa se atentar a esses 3 pilares que eu vou estar ensinando hoje para você. O primeiro pilar para você conseguir resultados muito bons no Photoshop é evitar fazer edições destrutivas dentro do software. Então é muito comum, às vezes você fez uma fachada lá no Lumion, você renderizou o Sky Alpha e você vai lá e você quer tirar aquele céu e colocar um céu mais realista, colocar um céu que fique mais bacana e se adeque melhor à sua imagem. E aí você vai lá, faz todo aquele processo de seleção. Se você ainda não aprendeu a trocar o céu da sua imagem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você conseguir aprender essa técnica dentro do Photoshop. E aí no momento que você selecionou a imagem, você vai lá com a borrachinha, você apaga aquele céu, pronto, já era. Você fez uma edição destrutiva. Você apagou com a borracha, você está fazendo uma edição destrutiva. Aquele céu, você vai perder ele todinho e você não vai conseguir mais recuperar aquele céu caso futuramente você necessite ter a imagem original. Então, você evitar a edição destrutiva dentro do Photoshop, você preserva a sua imagem original e consequentemente você consegue evitar aí muitas dores de cabeça futuras com relação à edição dessa imagem. Uma técnica muito interessante para você evitar a edição destrutiva dentro do Photoshop é essa técnica que eu vou te ensinar agora. Bom pessoal, o conceito de você fazer uma edição não destrutiva é você preservar a sua foto original intacta, ou seja, você vai ter uma foto no qual você vai conseguir voltar todos os efeitos que você fez, todos os efeitos que você acrescentou. Se você quiser editar esses efeitos, você vai conseguir. A primeira coisa importante para você fazer uma edição não destrutiva é você dar um Ctrl J, você copiar e duplicar a camada da sua imagem, possibilitando você a guardar uma cópia da sua foto original. Então você sempre dá um Ctrl J, duplica essa camada e deixa a camada original oculta. E aí no caso você vai passar a trabalhar nessa camada que você duplicou. A segunda dica que eu vou te dar é esqueça que a borracha do Photoshop existe. A partir de agora você nunca mais vai utilizar borracha em nenhuma edição que você for fazer dentro do Photoshop. Você tem que pegar o hábito de utilizar essa bandeirinha aqui do Japão, aqui nesse cantinho, que se chama máscara de camada. Quando você dá um clique nela, ela vai criar uma máscara de camada para a camada que você deixou selecionado e a partir daí a sua camada de certa forma já está protegida. E como que funciona máscara de camada? Você vai estar trabalhando com o pincel. Então se você analisar, nesse cantinho vai estar o preto e o branco. Caso não esteja aqui o preto e o branco, você aperta a letra D do seu teclado para ele zerar essas cores. Então no caso, se você tiver aqui um vermelho e um branco, na hora que você aperta a letra D, ele volta para o preto e para o branco. Então a máscara de camada, ela sempre vai funcionar dessa forma. Se aqui nas suas cores você tiver com a cor preta no quadradinho primário, ou seja, no quadradinho que está por cima, na hora que você selecionar a máscara de camada e passar por cima da sua imagem, ela vai apagar tudo que você passar por cima, porque ele entende que o preto é o oposto do branco aqui no Photoshop, então ele vai eliminar tudo que está branco
porque você está com o pincel na cor preta. Então essa técnica de máscara de camada possibilita você a apagar pontos da sua imagem, a colocar efeitos, tirar efeitos, de uma forma que você não vai agressivar, você não vai estragar a sua imagem original. Então aquela técnica que eu ensinei para vocês na videoaula do Sky Alpha, onde você consegue eliminar o céu, você vai utilizar essa técnica da máscara de camada. Uma outra dica muito importante para você fazer edições não destrutivas na sua imagem é você esquecer aquele modo que todo mundo, quando começa no Photoshop, edita, que é, vamos supor, eu quero aumentar o brilho dessa imagem, eu venho aqui no Image, Adjustments e venho aqui nesse modo de aumentar o contraste e o brilho e vou lá e faço a minha edição. Isso não é bom porque a partir do momento que você vem aqui e aumenta o brilho e o contraste e dá um OK, pronto, já era. Você perdeu toda a característica original da sua imagem e ele fez com que o efeito se acoplasse na sua camada. Então, ou seja, você perdeu toda a originalidade da sua imagem. E esse método de edição é um método de edição destrutivo. O que você tem que fazer é acostumar a utilizar essa barrinha daqui de cima, onde você tem todos os mesmos efeitos aqui do Adjustments, aqui na parte de cima. Só que qual que é a diferença? Quando eu clico aqui para aumentar o brilho e o contraste com a minha camada da edição selecionada, ele vai criar uma nova camada de brilho e de contraste. Então, a partir do momento que eu venho aqui e faço a mesma edição que eu fiz anteriormente e dou um OK para fechar, e eu quero mudar essa edição de brilho, eu vou dar 2 cliques aqui nessa bolinha. Isso vai permitir eu a configurar novamente tudo que eu editei. E melhor ainda, se eu não quiser mais esse efeito de brilho e de contraste, eu posso simplesmente selecionar a camada e deletar. A minha imagem continua intacta e sem sofrer nenhum tipo de alteração agressiva, destrutiva. E isso serve para qualquer efeito que você for colocar. O efeito de curvas, onde você vai aqui editar a coloração, brilho, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai criar aqui uma nova camada. E a cada efeito que eu colocar, ele vai criando novas camadas, camada sobre camada, onde eu vou conseguir editar essa imagem efeito a efeito. E são efeitos onde eu consigo depois voltar aqui e editar da forma que eu quiser. E a última dica para você fazer uma edição não destrutiva é você unir as 2 primeiras dicas que eu dei para você. Então basicamente você vai utilizar a máscara de camada em conjunto com os efeitos. Isso vai permitir com que você consiga fazer edições pontuais na sua imagem e conseguir efeitos muito bons, efeitos que você antes não conseguia porque você utilizava o Image e os Adjustments aqui direto e fazia com que a sua imagem fosse prejudicada fazendo uma edição agressiva, destrutiva. Como agora você já aprendeu que você não pode fazer uma edição destrutiva, essa técnica que eu vou te ensinar agora vai te ajudar demais no seu dia a dia a conseguir bons resultados nas suas imagens. Então vamos supor que você quer aumentar o brilho só aqui do chão da sua imagem e o restante você quer que continue intacto. Então uma estratégia muito legal, uma estratégia muito interessante que você pode utilizar é a estratégia da máscara. Então você vai criar aqui uma curva, você vai aumentar aqui o brilho, sempre olhando para o ponto aonde você quer realmente aumentar o brilho. Ah, Gustavo, mas está aumentando o brilho na imagem inteira. É justamente por isso que a gente vai utilizar a máscara de camada. Então, chegou no brilho que você quer, tá bacana, é o brilho que eu quero, é esse brilho que eu vou estar utilizando. Ok. O que você vai fazer? Você vai selecionar a máscara de camada do brilho. Você pode notar que todo efeito que você acrescentar ali vai sempre vir com uma máscara de camada de proteção. Você vai selecionar essa máscara de camada e vai dar um Ctrl I. O que o Photoshop vai fazer? Ele vai simplesmente apagar todo esse efeito, ele vai esconder, ocultar todo esse efeito das curvas que você colocou aqui. A partir daí você vai selecionar o pincel e você vai ver se aqui está selecionado a cor branca. Se tiver a cor preta, você aperta X para ir para a cor branca.
Isso vai permitir você a colocar esse efeito de curva em pontos onde você quer. E o mais interessante é que você também pode controlar o flow, ou seja, o fluxo, a quantidade de efeito que você quer jogar de uma vez só. Então você pode aqui colocar sempre aí de 10 a 20%, que é uma quantidade boa para você não fazer uma edição tão pesada na sua imagem. E aí você vai dando clique e arrastando aqui no ponto onde você quer clarear, sempre controlando aí de uma forma bem tranquila para você não clarear pontos onde você não deseja. Então veja só, a gente conseguiu aqui em poucas camadas fazer uma edição não destrutiva, aonde, eu não quero mais esse efeito, eu venho aqui e oculto ou simplesmente deleto. Então isso é muito vantajoso porque você consegue fazer edições pontuais na sua imagem e você consegue agregar um resultado muito bacana para a sua maquete eletrônica. O segundo pilar para você conseguir bons resultados no Photoshop é você ter a previsão de cenário fotográfico. O que seria isso? Você ter a previsão do cenário fotográfico é você já pensar na edição no momento da renderização da sua imagem. Então vamos supor que você vai lá, você vai renderizar uma foto interna e você vai colocar algumas iluminações, você vai colocar alguns efeitos ali de luz entrando no seu ambiente. Tudo isso, se você já estiver pensando no jeito que você vai editar essa imagem, você vai conseguir resultados muito melhores do que você depois simplesmente ficar tentando consertar todas as cagadas que você fez com o Photoshop. Até porque o Photoshop ele vai pegar essa imagem sua que você renderizou, que está pronta, e vai melhorar ela, dar um upgrade nela, e não vai fazer milagre. Você não deve usar o Photoshop para fazer edições muito pesadas. Até porque para você fazer edições pesadas no Photoshop sem estragar a sua imagem, você tem que ter muito estudo e muito conhecimento. Então tenha sempre isso em mente, menos é mais. Na hora que você for editar no Photoshop, é muito importante que você já tenha previsto na renderização todos os efeitos que você vai estar utilizando no Photoshop. Então é muito comum, você vai renderizar ali um abajur, você vai colocar ali o emissive na lâmpada do abajur, vai deixar ele ali aceso, bonitinho, e você já pensar em qual efeito que você vai utilizar lá no Photoshop. Isso facilita demais a você editar o material dentro do Lumion. Então quando você faz uma renderização pensando na pós-produção, você consegue agregar aí resultados muito bons para a sua imagem. E o terceiro e último pilar, e não menos importante, não poderia ficar de fora, são os conhecimentos gerais do software. Não adianta você ir lá, prever tudo que você vai querer fazer de edição no Photoshop. Não adianta você tentar fazer uma edição sem ser destrutiva se você não souber mexer no software. Então os conceitos básicos na hora de trabalhar no dia a dia facilitam muito e faz com que você agregue qualidade na sua edição e ao mesmo tempo você consegue fazer boas edições em menos tempo. Então você conhecer atalhos, você conhecer ferramentas, você conhecer um passo a passo de um efeito, isso faz com que você consiga resultados muito bons no Photoshop. Mas é muito comum às vezes você pegar uma imagem, você tem muito conhecimento e você não consegue fazer aquela imagem ficar boa. Às vezes ela fica saturada demais, às vezes ela fica com muita definição, às vezes ela fica ali com alguns borrões. Então você tem que ter um conhecimento amplo do software, porque o Photoshop ele faz muita coisa, ele é um programa muito completo. Então, na hora que você tem um conhecimento melhor do programa, na hora que você conhece as técnicas, os atalhos, você consegue entender a proposta do programa, você consegue, junto com os outros dois pilares, resultados muito bons. E por que são 3 pilares? Justamente porque os 3 pilares são os 3 principais fatores que vão dar sustentação para a qualidade da sua imagem. Se você retirar qualquer um desses pilares, a sua imagem ela vai ficar defasada de alguma forma. Então, se você não tiver conhecimento geral, você não vai conseguir fazer uma edição não destrutiva, ao mesmo tempo você não vai conseguir aplicar os efeitos que você preveu lá na renderização. Se você prevê os efeitos na renderização e não tiver noção de edição não destrutiva, mas tiver noção dos conhecimentos gerais,
você vai fazer ali uma porrada de edição destrutiva, daqui a um ano você vai precisar dessa imagem e você não vai conseguir voltar ela na forma dela original para fazer novas edições, novos trabalhos. É muito comum, você trabalha com maquete eletrônica, você deve saber disso, é muito comum às vezes você entregar o seu trabalho para o seu cliente, para um arquiteto, para um engenheiro que você está prestando serviço de maquete eletrônica, e depois de um tempo que você entregou, esse engenheiro, esse arquiteto, esse profissional que te contratou pede uma revisão desse 3D e altera alguns detalhes. Muitas vezes são detalhes que você vai ter que pegar, vai ter que fazer de novo uma edição do zero no Photoshop, porque você foi lá, usou a borracha, você usou uma edição destrutiva e você não consegue mais voltar atrás, você não consegue mais obter a imagem original. Agora, se você fez uma edição desde o comecinho lá, uma forma bem segura, uma edição que você está protegendo totalmente as camadas, você está protegendo totalmente ali as máscaras de camada, está usando as máscaras para proteger as camadas. Vai ser uma edição no qual você futuramente precisar da sua foto original para fazer novas edições, você vai ter possibilidade e vai ganhar muito tempo com isso. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre tenha isso em mente, sempre busque atingir os 3 pilares para você conseguir agregar o máximo de qualidade para o seu cliente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, dê o seu like, deixe nos comentários o que você quer, quais os temas que você quer, o que você achou desse vídeo, e ative a notificação para você não perder nenhum vídeo que está sendo postado aqui no canal. Um grande abraço, pessoal, até a próxima, valeu!